Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 16 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Sofisticação de ameaças coloca ambientes digitais em xeque. Toyota expôs dados de localização de 2,15 milhões de clientes. E vazamento expõe mais de 230 mil funcionários do governo dos Estados Unidos. E eu começo com essa notícia que fala: sofisticação de ameaças coloca ambientes digitais em xeque. O ano de 2023 começou com grandes mudanças na comunidade cyber, tanto para líderes de segurança da informação quanto para os grupos de hacking. Essas novas características da segurança da informação foram dadas também pela sofisticação de ferramentas hostis capazes de consolidar o cybercrime em um patamar inédito de complexidade e risco. Entre essas ameaças, uma das que mais se destacou recentemente foram os spywares. Apesar de não ser um recurso novo ou amplamente aplicado contra ambientes digitais dos negócios, o seu uso, especialmente em tarefas de segurança nacional, colocam essa ameaça entre os malwares mais alarmantes no cenário global. O cybercrime rapidamente substituiu os spywares como ferramenta de roubos de credenciais por outros meios mais rentáveis e eficientes em larga escala. Assim, ele passou a ser usado em ações mais direcionadas a alvos específicos, o que fez entrar no radar de algumas organizações governamentais para fins de espionagem de adversários geopolíticos. Diante do risco representado por esses elementos à defesa interna, poderes públicos por todo o mundo iniciaram processos de moderação aos spywares. Recentemente, um comitê do Parlamento Europeu emitiu um reporte pedindo que o bloco econômico restrinja essa ferramenta nos países membros, ressaltando o uso pelos governos da Hungria e Polônia para atingir a liberdade de expressão e de imprensa nesses países, bem como monitorar opositores e críticos ao governo. Na visão do diretor de engenharia da Fortinet, Alexandre Bonatti, as ocorrências de espionagem mostram que o enfrentamento a esse recurso é determinante não somente à segurança nacional, mas também à preservação das democracias. Outra ameaça de volta ao radar da cibersegurança é o Emotet. Nos primeiros meses de 2023, especialistas da Kaspersky detectaram uma nova campanha do malware, preservando esse método de ação. Todavia, o grande problema desse avanço é um foco muito maior na América Latina. Além disso, por ser um backdoor, há grande preocupação de que esses acessos desconhecidos sejam vendidos para grupos de ransomware. Na visão de Assolini, além da solução conhecida de se preservar uma infraestrutura de segurança robusta, é também importante treinar os usuários para não abrirem arquivos zipados ou de contextos muito suspeitos. Também é válido manter uma política de aplicação de patches de segurança. Apelidado de Rorschach, a ameaça apresentou características e modos de ameaça notavelmente singulares. Além de manter um processo de criptografia duas vezes mais rápido que o Lockbit, ele também aparenta ser parcialmente autônomo e carrega notas de ransomware diferentes para cada ataque promovido. Bom, pessoal, a matéria ela segue uma linha de falar dos principais malwares que hoje trazem riscos a empresas, riscos a órgãos públicos e também estados-nação. E acho que os principais pontos aqui, quando a gente se depara com uma notícia como essa, deve ser aquilo que está ao nosso alcance fazer. E para mim, alguns pontos que foram citados na matéria são muito importantes. O primeiro deles, continuar investindo em soluções de anti-malware. Muitas vezes, algumas empresas têm a percepção de que por terem um parque com mais Mac ou com mais Linux, que essa ameaça ela acaba não sendo relevante. Isso não é mais verdade há um bom tempo. Existem malwares específicos para essas soluções e que trazem muitos estragos. Então, ter boas soluções que protejam os dispositivos desse tipo de ameaça e acrescentem, obviamente, outros controles, outras possibilidades,
como análise de comportamento anômalo, etc., é bastante importante. Segundo ponto, gestão de vulnerabilidades, aplicação de patches, correção de vulnerabilidades, isso sempre vai ser importante. E o que a gente vê em muitas empresas, em alguns órgãos públicos, é a utilização de sistemas que estão em end of life, que não possuem mais suporte, que não possuem mais correção de vulnerabilidades. E isso, obviamente, é um prato cheio para golpistas, para que criminosos possam obter vantagem. Esses sistemas, por vezes públicos, não possuem mais correção. Então é um ponto que realmente pode trazer grandes problemas e, não menos importante, questões ligadas a treinamento e conscientização. Boa parte dessas ameaças, boa parte desses malwares acabam entrando pelo velho e conhecido phishing. Então treinar as pessoas para que conheçam essa ameaça e possam, obviamente, tomar ações de comunicação, que seja possível tomar ações de contenção, ainda faz muita diferença. Toyota expôs dados de localização de 2,15 milhões de clientes. A Toyota Motor Corporation divulgou no domingo que sofreu uma violação de dados em seu ambiente de nuvem que expôs as informações de localização de carros de 2,15 milhões de clientes por 10 anos, entre 6 de novembro de 2013 e 17 de abril deste ano. De acordo com um comunicado de segurança publicado na sala de imprensa da montadora japonesa, a violação de dados resultou de uma configuração incorreta no banco de dados que permitia que qualquer pessoa acessasse seu conteúdo sem uma senha. O incidente expôs informações de clientes que usaram os serviços T-Connect G-Link, G-Link Lite ou G-Book da empresa entre 2 de janeiro de 2012 e 17 de abril deste ano, segundo a empresa. O T-Connect é o serviço de inteligência veicular da Toyota para assistente por voz, atendimento ao cliente, status e gerenciamento do carro e ajuda de emergência na estrada. As informações expostas no banco de dados, mal configurado, incluem o número de identificação do terminal de navegação GPS do veículo, o número de chassi e informações de localização do veículo com dados de tempo. Embora não haja evidências de que os dados tenham sido mal utilizados, usuários não autorizados podem ter acessado os dados históricos e, possivelmente, a localização em tempo real de 2,15 milhões de carros da marca. A Toyota fez questão de observar que os detalhes expostos não constituem informações de identificação pessoal, portanto não seria possível usar esse vazamento de dados para rastrear indivíduos, a menos que o invasor soubesse o VIN, número de identificação do veículo, do carro do seu alvo. O VIN de um carro, também conhecido como número de chassi, é facilmente acessível. Alguém com motivação suficiente e acesso físico ao veículo de um alvo poderia, teoricamente, ter explorado o vazamento de dados de uma década para rastreamento de localização. Uma segunda declaração da Toyota, publicada no site japonês da Toyota Connect, também menciona a possibilidade de gravações de vídeos feitas fora do veículo terem sido expostas nesse incidente. O período de exposição dessas gravações foi definido entre 14 de novembro de 2016 a 4 de abril deste ano, que é quase 7 anos. Novamente, a exposição desses vídeos, segundo a montadora, não afetaria gravemente a privacidade dos proprietários dos carros, mas isso depende das condições, horário e local. A Toyota prometeu enviar notificações individuais de desculpa aos clientes afetados e criar um call center dedicado para lidar com suas dúvidas e solicitações. Em outubro do ano passado, a Toyota comunicou seus clientes sobre outra longa violação de dados resultante da exposição de uma chave de acesso ao banco de dados da versão cliente do T-Connect em um repositório público do GitHub. Isso permitiu que pessoas não autorizadas acessassem os detalhes de 296.019 clientes entre dezembro de 2017 e 15 de setembro de 2022, quando o acesso externo não autorizado ao repositório GitHub foi restrito. Bom, são realmente incidentes graves, e por mais que a fabricante tenha dito que isso não necessariamente tem exposto informações importantes, vamos lá. Filmagens
principalmente dependendo de como elas foram feitas, quem estava presente, local, etc, etc, pode sim expor dados sensíveis de muitas pessoas. Independente do incidente em si, eu quero chamar a atenção para um fato que é bastante importante. Fora o caso do vazamento de uma chave, né, que pode acontecer e a gente tem que estar muito esperto, né, muito atento a esse tipo de coisa, e aí, entre parênteses, uma boa prática, precisamos trabalhar o rotacionamento de chaves de acesso. Incidentes como esses, que ficaram 7 anos, não aconteceriam se, em primeiro lugar, houvesse rotacionamento de chaves por períodos de tempo. Pelo menos não tantos dados. Segundo ponto, a gente precisa monitorar chaves, senhas, usuários críticos, para identificar quando dados como esse forem vazados na Deep Web, Dark Web ou em outros lugares. GitHub existem serviços que podem monitorar e que avisam sobre esse tipo de vazamento, por exemplo. Mais recentemente, é verdade, mas existem. Então a gente precisa continuar monitorando para poder tomar ações importantes, ações de contenção. Outro aspecto muito importante e que foi mencionado nessa matéria, mas que tem se repetido em outros incidentes, é o fato de se publicar, de se divulgar banco de dados sem senhas, desprotegidos, públicos. Galera, esse é um ponto que deveríamos olhar hoje. Você tem bancos de dados, buckets, S3, etc., publicados na internet? Eles estão protegidos com credencial de acesso? Você tem controles para garantir a proteção desses bancos de dados ou o acesso é direto? Eles estão ligados a APIs? Qual é o nível de segurança dessas APIs? Quem pode acessar? São alguns questionamentos que a gente precisa ter muito claro, porque do contrário, nessa matéria foi a Toyota, mas eu já vi incidentes com várias outras empresas e as próximas podem ser as nossas se nós não tivermos claridade desse tipo de situação e não trabalharmos forte para evitar que isso ocorra. E na última matéria de hoje, vazamento expõe dados de mais de 230 mil funcionários do governo dos Estados Unidos. Um vazamento expôs os dados pessoais de 237 mil funcionários e ex-funcionários do governo dos Estados Unidos no dia 12. Segundo a Reuters, a exposição ocorreu após uma violação no sistema do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. A Reuters diz que esse sistema, conhecido como o S-DOT, esclareceu que a violação não afetou nenhum sistema de segurança de transporte. O departamento também iniciou uma investigação e congelou o acesso ao sistema de benefícios de trânsito até que ele seja adequadamente protegido e restaurado. Essa não é, no entanto, a primeira vez que funcionários do governo americano são atingidos por hackers. Duas violações no escritório de gestão de pessoal dos Estados Unidos também ocorreram em 2014 e 2015, comprometendo dados confidenciais pertencentes a mais de 22 milhões de pessoas, incluindo 4,2 milhões de colaboradores federais. Na época, dados de impressão digital de 5,6 milhões de indivíduos vazaram. Mais recentemente, e-mails oficiais de militares dos Estados Unidos também foram expostos, este por um erro do próprio Departamento de Defesa. O conteúdo ficou disponível por 2 semanas para quem tivesse apenas um navegador e o IP do servidor desprotegido. A quantidade de dados armazenada pelo servidor chegava a 3 terabytes de e-mails militares internos, muitos pertencentes ao Comando de Operações Especiais do país, conhecido também como US-SOCOM. É aquela coisa, né? São muitos incidentes, muita exposição de dados. Hoje, das 3 matérias que eu estou compartilhando com vocês, 2 falam de vazamento de dados. Será que essa é uma tendência? Não tenho a menor dúvida que é. Não tenho a menor dúvida. Estamos muito longe de termos um ecossistema seguro e que proteja dados sensíveis, tanto de nossos clientes quanto dos próprios colaboradores. Hoje eu falei de 2 incidentes que aconteceram inclusive fora do Brasil, mas a nossa realidade aqui não é nem um pouco diferente. Então, é
primordial, essa talvez seja a melhor palavra, primordial, que façamos um trabalho adequado de classificação dos dados para entender quais são os dados sensíveis, mapeamento para identificar onde esses dados estão presentes, por quais sistemas, quais áreas usam, para que fins usam, por onde esses dados trafegam, onde eles são armazenados, etc, etc, etc. Para então pensarmos na implementação de controles que garantam a adequada proteção desses dados. Não só para impedir ou dificultar vazamentos, mas também para detectar comportamentos anômalos e permitir que haja um processo de resposta a esse tipo de evento que possibilite a contenção, que possibilite que as empresas tomem providências quando identificarem comportamentos anômalos dentro da sua estrutura. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram do conteúdo, se fez sentido para vocês, então curtam, salvem, compartilhem esse post ou marquem a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!